na parte de terça-feira, o monte e a multidão. O monte da transfiguração e o vale onde estava a multidão. Meu querido irmão, Jesus Cristo tinha uma vida dividida entre o monte da oração, o monte da comunhão e o convívio com a multidão. A vida de Jesus sempre foi equilibrada entre a comunhão e a pregação da palavra de Deus. Não é vontade de Deus que vivamos sempre no monte da comunhão, esquecendo as multidões. Não é da vontade de Deus que os seus filhos se recolham num mosteiro e que fiquem dentro de um mosteiro, dentro de 4 paredes, buscando a santidade dia e noite, somente comunhão, somente a santidade. Queridos, nós temos que viver no meio das pessoas. Nós temos que sair para estar junto da multidão. A vida de Jesus tinha esse equilíbrio entre o monte da comunhão e o convívio com as multidões. Assim também, Jesus convidou os discípulos para subirem com ele, Pedro, Tiago e João, lá no monte da transfiguração. E que momentos preciosos foram aqueles no monte da transfiguração, quando Jesus transfigurou-se e apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus Cristo. Pedro, Tiago e João amaram aquela cena, ver aquela glória e queriam ficar ali para sempre. E até mesmo Pedro sugeriu construir 3 cabanas para ficarem ali mais tempo. Mas em breve aquelas cenas sumiram e Jesus disse: vamos descer do monte para junto da multidão que está lá embaixo. Jesus Cristo quer que a sua vida seja dividida entre uma comunhão plena na hora da quietude, aos pés de Jesus Cristo, estudando a Bíblia, orando, confessando os pecados, louvando a Jesus Cristo, entesourando Jesus no coração, sendo batizado pelo Espírito Santo. Mas Jesus quer também que você saia para estar junto das pessoas, partilhando a palavra de Deus, dando para os outros aquilo que você recebeu de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia e vamos ler então Marcos capítulo 9 e os versos 1 em diante. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Esta profecia se cumpriu, porque Pedro, Tiago e João viram o reino de Deus sendo estabelecido através da transfiguração de Jesus. A divindade de Jesus irradiou através da sua humanidade. Jesus Cristo apareceu no Monte da Transfiguração com a glória que ele tinha com o Pai, antes de se tornar homem. A divindade irradiou através da humanidade. Queridos, Pedro, Tiago e João viram sim a glória de Jesus Cristo. Por isso se cumpriu esta profecia: verão chegado o reino de Deus com poder. E o verso 2: e 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. A divindade irradiou através da humanidade. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo, brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Elias apareceu representando aqueles que serão arrebatados para o céu sem ver a morte. Elias está no céu representando aqueles que serão levados para o céu sem conhecer a morte. E Moisés está no céu representando aqueles que morrerão, mas que serão ressuscitados, glorificados e arrebatados para o céu. Por isso, Moisés e Elias apareceram ali conversando com Jesus no Monte da Transfiguração. E qual era o tema, qual era o assunto da conversa de Elias, Moisés e Jesus? Os últimos acontecimentos que precederiam a morte de Jesus na cruz do Calvário. Eles vieram para dar ânimo para Jesus Cristo. Eram 2 seres humanos que foram resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, que era uma promessa no Antigo Testamento. O sangue de Jesus Cristo no Antigo Testamento era uma promessa. O reino da graça era uma promessa. E agora, Moisés e Elias, que estavam no céu, que desceram do céu para conversar com Jesus Cristo,
Eles dependiam de que Jesus Cristo não desistisse de morrer pelos pecadores. Se Jesus desistisse de morrer na cruz, Moisés e Elias teriam que voltar do céu. Eles estavam no céu, mas eles não poderiam permanecer lá se Jesus falhasse, se Jesus desistisse, porque o reino da graça ainda era uma promessa. Só se tornou uma realidade o reino da graça quando Jesus morreu na cruz. Então o reino da graça foi implantado para sempre. Por isso, Moisés e Elias aconselharam, conversaram, confortaram Jesus Cristo nesta caminhada dura, difícil para o Calvário, para a cruz. E então diz aqui o verso 5, capítulo 9, verso 5. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. O Pai falou. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. E o Pai falou: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E agora, mais uma vez, a voz do Pai foi ouvida. Nunca ninguém jamais viu o Deus Pai. João capítulo 1, verso 18. O Pai nunca foi visto por ninguém. Mas a voz do Pai foi ouvida no batismo de Jesus junto do Jordão. E a voz do Pai foi ouvida no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João ouviram a voz do Pai, dizendo: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros: que seria aquilo, ressuscitar dos mortos? Eles não estavam entendendo que Jesus teria que morrer e então ressuscitaria. E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo, Jesus disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito, do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio. Elias já veio. Elias é uma representação de João Batista. João Batista veio no poder e na voz de Elias, preparando o caminho para o Messias. E fizeram-lhe tudo o que quiseram. Mataram João Batista, como dele está escrito. Queridos, João Batista era a voz de Elias, preparando a voz que clama no deserto, preparando o caminho para Jesus Cristo. Jesus Cristo desceu do Monte da Transfiguração para estar junto da multidão. Quando ele chegou junto da multidão, ele viu um alvoroço, porque ali estava um menino endemoniado, ali estava um pai aflito, pedindo que os discípulos expulsassem o demônio do seu filho, e os discípulos não podiam expulsar o demônio, não conseguiram. E por que não conseguiram? Porque eles estavam divididos. Lembrem-se vocês que eles estavam discutindo entre eles quem seria o maior, quem seria o melhor, que posição superior cada um poderia ocupar no reino de Jesus. Queridos, se nós temos este desejo de supremacia, se nós temos esse desejo de superioridade, se nós nos consideramos melhores do que os outros, o Espírito Santo não atua em nós. Por isso os discípulos estavam fracos, divididos entre si, e o espírito maligno, Satanás, ele se apossou desta criança e os discípulos de Jesus não puderam expulsar, porque eles não estavam unidos em oração, não tinham confessado o pecado. O desejo da supremacia é um pecado, é egoísmo. Foi por isso que Lúcifer foi expulso do céu, pelo desejo de supremacia. Ele queria ser mais do que anjo, ele queria se assentar como Deus, no trono de Deus. Esse desejo de supremacia derrubou Lúcifer do céu. E esse mesmo desejo de supremacia estava dividindo os discípulos, tornando-os fracos, frágeis, e eles não puderam expulsar o demônio. Nós precisamos nos unir, confessando humildemente os nossos
pecados e ocupando a posição que Jesus quer nos dar, como servos, não como senhores. Não é quem será o maior, é quem será servo. Servo é aquele que serve. Jesus disse: eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus nos dá um exemplo de serviço humilde. E nós temos que imitar Jesus Cristo. Eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Eu não vim para ser servido. Jesus quer colocar na sua mente este mesmo espírito de humildade, de serviço, para que o Espírito Santo se aposse de você e de mim e nos faça instrumentos de salvação nas mãos de Deus, salvando as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Quando Jesus se aproximou daquele pai, e aquele pai veio até Jesus Cristo, dizendo: cura o meu filho. Jesus Cristo disse: eu posso curar, se tu creres. Se tu creres. Eu creio, ele disse, ajude-me na minha falta de fé. Queridos, este pai confessou que a sua fé era pequena. Eu creio, disse ele, mas ajude a minha falta de fé. Este clamor nós devemos fazer também. Eu creio em Jesus Cristo, mas eu peço, ajude-me, Jesus Cristo, na minha falta de fé. Todos nós precisamos aumentar a fé. Todos nós temos que fortalecer a nossa fé. O clamor deste pai aflito foi atendido por Jesus Cristo. Aleluia!